Paz do Senhor, querido irmão ouvinte do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios, eu sou comentarista da lição de adultos da editora Betel. Hoje estudaremos a lição de número 6 com o tema Deus, o autor de missões. Eu não sei de que forma esse vídeo tem chegado nas suas mãos. Se foi pela forma do YouTube, eu peço que você dê uma olhadinha na descrição do vídeo. Lá estará o link nessa descrição. E você, ao clicar no link, você estará sendo direcionado para a plataforma, do EBD em Foco. Nessa plataforma você pode estar baixando essa lição em PowerPoint. Lembrando que a lição em PowerPoint é uma forma dinamizada, é uma forma de você ilustrar em sua classe, em sua sala de aula. E eu tenho certeza que os seus alunos irão gostar, No canal EBD em Foco você tem alguns vídeos ensinando de como usar a lição em slide, em PowerPoint, na sua sala de aula, Vamos para a lição de hoje. Como eu falei, a lição de número 6 tem como tema Deus, o autor de missões. Vamos então para o texto áureo. O texto áureo está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 9, que nos diz assim: Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Se você leu o versículo de número 9, professor, eu peço que você, quando você for falar o texto áureo, peça para os seus alunos também lerem o versículo 7 e 8, são versículos anteriores a estes. Se você ler o versículo 7 e 8, você verá que João está nos advertindo que o amor é de Deus. E quem ama é nascido dele. E se eu amo ele, eu também amarei o meu irmão. É simples assim a matemática, O contexto desse versículo de número 9 diz que aquele que ama a Deus, é nascido de Deus. Ou seja, o amor, ele é de Deus. Se eu amo a Deus, eu também vou amar o meu irmão. Se eu amo meu irmão, assim como Deus veio buscar nós que estávamos perdidos, eu também tenho que buscar aqueles que estão perdidos. É por isso que o comentarista colocou esse texto áureo, onde diz que nisso se manifestou a caridade, ou seja, o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Ou seja, assim como Deus prova que ele nos amou, nós também temos que provar que nós amamos os nossos irmãos. Como? Indo buscar-los, cada um daqueles que estão perdidos. Amém? Vamos então para a verdade aplicada. Logo no início da Bíblia, encontramos que o Deus Criador é um Deus missionário, interessado em abençoar todas as famílias da terra. Vamos para o texto de referência, depois a gente vai estar falando um pouco sobre a verdade aplicada. O texto de referência está no livro de João, capítulo 20, 19 ao 22, os versículos. A gente do canal EBD em Foco não costuma, nós não costumamos fazer a leitura do versículo para ganharmos um pouco de tempo. Portanto, se você ainda não leu os versículos do texto da referência, eu peço que você pause o vídeo, leia o texto, até porque é o contexto de tudo aquilo que nós iremos aprender. E então, você pode voltar novamente ao vídeo. Vou passar aqui rapidinho para a gente já ganhar tempo. A introdução. Desde a eternidade, traçou um plano de salvação. Quem traçou o plano, Tiago? Deus. Deus traçou um plano desde a eternidade. O seu plano sempre foi o que, Tiago? Abençoar as famílias da terra. Vamos prosseguir. Por isso, ele nos convoca e nos comissiona a realizar esta missão. Que missão? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. O plano de Deus sempre foi abençoar as famílias, irmãos. Prezado professor, enfatize isso na sua sala de aula. Esse é o plano maior de Deus. Qual é, Tiago? É abençoar a família. Embora Adão e Eva, ele acabou prejudicando, entre aspas, pelo pecado, Mas você vai observar nessa lição que Deus, ele, ao encontrar com Abraão, Deus faz a promessa a Abraão. Nós iremos ver isso na frente, onde Deus fala para ele: Abraão, sai de tua terra, do meio da tua parentela. Eu irei abençoar aqueles que
que te abençoarem, e aqueles que te amaldiçoar, iria te amaldiçoar. Ou seja, o plano de Deus para a família do mundo, para todos os seres viventes, é o quê? É abençoar, né? É dar as bênçãos, é dar o melhor dessa terra para cada um das pessoas. O tópico número 1, Deus, o missionário por excelência. O anúncio do Evangelho não se iniciou no tempo do Novo Testamento. Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Deus idealizou a missão da salvação. Eu falei isso ainda há pouco. Vamos pular logo para o subtópico número 1 do primeiro tópico. A criação revela o amor do Criador. O mesmo Deus que chamou, que criou o céu e a terra, que criou o ser humano, trouxe à existência, né, o ser humano, trouxe à existência a raça humana, pois o ser humano foi feito à imagem de Deus para refletir a glória de Deus no mundo. É digno de nota que o Senhor abençoou, o mesmo Senhor que criou o céu e a terra, ele abençoou e deu o quê? E deu ordens e instruções sobre a vida na terra. A criação, amado professor, tinha um propósito. Qual o propósito, Tiago? A criação ela tinha um propósito de refletir a glória de Deus. Deus deu, então, algumas instruções, né, para o ser humano. Qual foi a instrução, Tiago? Era lavrar, era multiplicar, era frutificar, encher a terra e dominar tudo. Todas essas coisas, né, Deus deu ao ser humano a responsabilidade, né? E deu ao ser humano também, né, algo que o diabo ele ficou furioso. Deus deu ao ser humano a liberdade de conversar com Deus. Deus deu ao ser humano o acesso, né, de ter um relacionamento, de ter uma comunhão com Deus. Então, prezado professor, enfatiza isso na sua sala de aula. Enfatiza dizendo que a criação ela revela o amor de Deus. Revela de que forma? Revela da questão do poderio, da autoridade. Amém? Então, vamos aqui para o subtópico número 2 do primeiro tópico. A missão começa com Ele. Deus, além de Criador, tem um pleno envolvimento com sua obra. Mesmo após ter se rebelado contra Deus e ter sido alvo de julgamento divino, o ser humano continua desfrutando da manifestação da graça e da misericórdia de Deus. Após a queda, Deus continuou agindo em direção ao homem. Ouviram a voz do Senhor pela vibração do dia. Aí está Deus com o primeiro missionário, tomando a iniciativa de ir até o ser humano caído, mostrando-lhe o seu erro e a insuficiência das tentativas humanas diante das consequências do pecado, né? E fazendo o primeiro anúncio do Evangelho. Pensa numa característica, amado professor, que você vai enfatizar na sua escola dominical. A primeira característica é: a missão começou com Deus. Essa característica de Deus, da missão ter começado com Ele, você tem que falar para o seu aluno. O seu aluno tem que ter essa característica, essa mesma característica que Deus teve, né? Esse desejo que Deus teve de ir atrás Adão, por Adão ter pecado, você tem que falar para o seu aluno dele também ter esse desejo. Nós temos que ter o desejo de ir atrás daqueles que estão perdidos, né? Olha, se Deus não tivesse ido atrás de Adão, será que Adão teria se arrependido dos seus pecados? Será que Adão ele teria então ido de encontro com Deus? De forma alguma. Ele se escondeu diante de Deus, né? A queda do homem foi tão trágica, mas tão trágica, né, que Adão e Eva, eles se cobriram, né? Eles se tamparam com matos,
né? E Deus então toma a atitude de um missionário. Qual é a atitude, Tiago? De ir em encontro com Adão e Eva. Subtópico número 3. Um projeto elaborado desde a eternidade. Encontramos na palavra de Deus que o plano de salvação não é um projeto de última hora para resolver um problema inesperado. Trata-se de um propósito de Deus desde o princípio da criação, que em sua soberania decidiu revelar ao homem de forma gradual. A salvação está no coração de Deus antes da fundação do mundo. Após o primeiro anúncio, o plano foi revelado no decorrer da história até a vinda de Jesus Cristo, o Salvador. Desde a eternidade, prezado professor, eu quero que você enfatize na sua escola dominical, na sua aula, né? Desde a eternidade, a misericórdia de Deus, né? O amor de Deus já foi provado. Por amor a nós, ele nos resgatou da morte com o seu sangue. Ainda antes da fundação do mundo, você pode pedir para o seu aluno abrir em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19, né? Irá falar do resgate de Cristo com o seu sangue, né? Onde Cristo nos resgata. Antes da fundação do mundo, né? O resgate de Cristo já tinha acontecido, né? Não de forma concreta, né? Mas o plano de Deus para a humanidade. O tópico número 2, missões em vários aspectos. Deus, em seu grande projeto de redenção, o Criador fixou tempos e estações para cumpri-lo. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ao longo da história, o processo divino de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, Efésios 1:10, vai sendo conduzido de acordo com a soberania de Deus. Vamos logo para o subtópico número 1, né? O processo ascendente de missões. Encontramos na palavra de Deus que o desejo de Deus em relacionar-se com pessoas foi manifesto na criação. Por isto fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Vemos assim que o propósito da missão é tornar a trazer o homem distante de Deus por conta do pecado, para a comunhão com o seu Criador. Vemos aqui, né, nessa ilustração a separação entre o homem e Deus. Quem faz a separação? O pecado. Ou seja, através do plano da salvação, nos torna livres do pecado e então voltamos a ter esta comunhão para com Deus. Com a entrada do pecado na vida humana, inicia-se uma alienação progressiva em relação ao propósito para qual foi criada, em um contexto de degradação moral e espiritual. Prezado professor, entenda uma coisa. A criação, ela é a prova que temos onde observamos o desejo de um relacionamento entre Deus e o homem. Observamos que o propósito da missão é trazer esta comunhão, é trazer esse relacionamento que outrora havia tirado. O relacionamento que foi quebrado, né? A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou quando Cristo morreu. Por que o véu do templo se rasgou? Para que dasse a nós, né? Para que voltasse a nós, hoje, salvos em Cristo Jesus, este relacionamento, esta comunhão. Veja então que antes de Cristo ser sacrificado na cruz do Calvário, não tinha esse acesso. Tinha que ter um mediador, tinha que ter uma pessoa que a Bíblia chama de sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote que ia ao encontro de Deus para oferecer o sacrifício. E hoje, após a morte de Cristo e a ressurreição dele, todo ser humano é sacerdócio real. Todos nós agora temos o livre acesso para com Deus.
Então, o processo ascendente de missões, como aqui nesse primeiro subtópico do ponto número 2, quer falar sobre isso, professor. Enfatiza isso na sua aula, que a criação ela é a prova que nós temos, onde observamos o desejo de um relacionamento entre Deus e o homem. Vamos para o subtópico número 2. Cristo, a figura central. A palavra de Deus revela o Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, a figura central em todas as dispensações. Jesus é a pessoa principal de toda a pregação, de todo o ensinamento. A palavra ela tem que ter Jesus. Uma mensagem ela não é completa se não falar de Jesus. Vamos prosseguir aqui nesse subtópico número 2. Jesus aparece figurado nas vestimentas de pele com que o Senhor vestiu Adão e Eva, sua mulher, no carneiro imolado em lugar de Isaque, e também no cordeiro pascual sacrificado na saída dos filhos de Israel do Egito, na nuvem que guiava os israelitas de dia e na coluna de fogo que os aquecia à noite. Eu vou só usar os 2 primeiros exemplos. Professor, coloque sua classe para os seus alunos e enfatiza isso. Foi o próprio Cristo que disse: as Escrituras elas testificam de mim. Então, temos alguns acontecimentos na Bíblia onde prefiguram o próprio Cristo. Dentre eles, como eu falei, que eu ia mencionar, o primeiro e o segundo, que por exemplo, o primeiro exemplo, que é o exemplo de Adão e Eva. Adão e Eva estavam envergonhados pelos seus pecados. Eles estavam nus. Eles estavam totalmente despidos, né? O pecado trazia para Adão e Eva a vergonha. E mediante a pele que Deus deu para Adão e Eva, para cobrir essa sujeira, para cobrir essa vergonha, que assim dizemos, foi exatamente essa prefiguração que quer dizer em mediante a Cristo. Nós estávamos todos sujos, nós estávamos totalmente imundos, impuros. Todo ser humano, prezado professor, enfatiza isso na sua sala, enfatiza que todo ser humano estava despido, todo ser humano estava envergonhado, a tal ponto que Deus teve que pegar o casaco de Cristo, que foi o sacrifício dele na cruz do Calvário, para nos cobrir, para nos proteger desta vergonha. Então hoje nós não temos mais vergonha, mas nós temos alegria, porque nós estamos vestidos, nós estamos cobertos com o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Outra prefiguração, né, é o exemplo de quando Abraão vai oferecer Isaque em sacrifício. O que acontece? Deus provê um cordeiro lá no sacrifício. Foi exatamente isso que aconteceu em relação a nós. Nós éramos para ser sacrificados, nós éramos esse Isaque. Nós éramos para ser sacrificados, só que graças a Deus, Deus então proveu um cordeiro, e o nome desse cordeiro é Jesus Cristo, o Nazareno. Vamos então para o subtópico número 3, para concluirmos aqui o tópico número 2. Bíblia, o alicerce. Na Bíblia encontramos a revelação de tudo quanto necessitamos e precisamos saber para a prática da obra missionária, pois sem a palavra de Deus é impossível a evangelização do mundo. Vamos aqui então falar um pouco disso. É nossa responsabilidade da proclamação do plano divino de salvação, o poder e a capacitação para cumprirmos a missão e a mensagem a ser anunciada. Ou seja, quanto mais convictos estiverem os discípulos de Jesus Cristo acerca da autoridade da Bíblia, maior será o comprometimento com a obra missionária. O próprio registro da mensagem em formato de livros tinha um propósito missionário. Devemos sempre enfatizarmos aos ouvintes que eu quero dizer, professor, quando nós vamos evangelizar. Quando nós saímos para evangelizar, eu peço também que você, mais uma vez, eu sempre fiz isso, né? Enfatize para o seu aluno. Quando você for evangelizar, você tem que
ter a convicção de usar a palavra de Deus como sua única regra de fé. Quando você for falar da palavra de Deus para um desviado ou para um drogado, seja qual for, para quem você estiver evangelizando, sempre deixa bem claro que a única regra de fé que pertence a você é a palavra de Deus. Tudo que nós necessitamos está na palavra de Deus. Tudo sobre casamento, sobre um relacionamento entre pai e filho, sobre um relacionamento entre o pastor, né, e o adolescente, o pastor e um jovem, um relacionamento entre amigos, entre irmãos, tudo está na Bíblia. Tudo está nela, ou seja, a Bíblia é completa. Então, enfatiza para o seu ouvinte, quando você estiver falando do amor de Deus, que o que você está falando para ele tem base bíblica. E, como prova disso, se você puder, quando você for evangelizar, dá uma Bíblia, dá um exemplar daquele do Novo Testamento da Bíblia para o seu ouvinte, ou seja, para o seu discipulado também pode ser assim. Vamos então para o último tópico dessa lição, missões e a Trindade, né? Um dos textos bíblicos que enfatiza o trabalho de Deus Trino na obra missionária é que registra a ordem de Jesus Cristo e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Assim, cada pessoa da Trindade estaria envolvida no envio, no comissionamento, na capacitação e na promoção da ação missionária. O tópico 3, o primeiro subtópico. O conferencista em missões, Robert Spee, declarou: é no próprio ser e caráter de Deus que a base mais profunda do esforço missionário deve ser encontrada. Deus. É importante que esta ênfase teocêntrica seja destacada em missões, pois como o apóstolo Paulo registrou na epístola de Efésios, somos abençoados, escolhidos, redimidos para louvor e glória da sua graça. Deus Pai nos criou para que nós o quê? Relacionássemos com Ele. Após o pecado, Deus agiu para que ocorresse essa reconciliação. A participação do Pai, prezado professor, ela é bem simples. Foi a ação de Deus. A ação do Pai que trouxe essa reconciliação que havia perdido, né? Por exemplo, nessa última ilustração aqui, Deus Pai nos criou para que nós tivéssemos um relacionamento com Ele. Só que o pecado quebrou esse relacionamento. Então, o Pai agiu para que ocorresse essa reconciliação. Eu vou logo pular para o subtópico número 2 e depois a gente vai fazer uma conclusão geral, né? E acrescentando um pouco mais sobre esse tópico número 3. A participação de Cristo, né? Em Jesus Cristo encontramos a realização plena da ação missionária de Deus Pai. Deus, ou seja, enviou Jesus para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Marcos 10:45, Filipenses 2:6-8 tem exemplos bem claros disso. Ele é o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, desde o início. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Jesus Cristo é o modelo no cumprimento da missão. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Após a sua ressurreição, Jesus abre o entendimento dos discípulos e mostra-lhes que já estava previsto no Antigo Testamento a sua vinda, que padeceria e ressuscitaria, e que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. Antes de lançar a chamada grande comissão, Jesus declara: é-me dado todo o poder no céu e na terra. A participação de Jesus Cristo é bem simples também. Ele foi a realização de Deus. Eu vou logo pular para o subtópico número 3 e eu quero fazer um comentário de modo em geral desse tópico número 3, para que fique mais bem claro para nós. O Espírito Santo atua na história desde o princípio. Atuou como, por exemplo, na criação, né? Aonde lá está escrito nas Escrituras
que o Espírito parava sobre as águas, né? Também quando Deus Pai fala, e façamos um homem à nossa imagem e semelhança, né? E o próprio Espírito Santo, ele atua e ele continua atuando até hoje. No Antigo Testamento, como eu falei, ele atuou dessa forma, né? Lá na criação, ele parava sobre as águas e quando Deus fala, e façamos um homem à nossa imagem e semelhança. No Novo Testamento, logo no início do Novo Testamento, o Espírito Santo agiu em Maria para a encarnação de Jesus Cristo. Encheu Isabel, mãe de João Batista, e ungiu o próprio Messias. Eu quero aqui englobar o tópico número 3, né? Onde tem como tema o tópico número 3, missões e a Trindade. A participação da Trindade no quesito de missões. Se você observar, como eu falei ainda há pouco, Deus Pai, qual foi o papel de Deus Pai? Ele enviou. Ele enviou para que obtivéssemos o relacionamento que havíamos perdido, né? Mediante Cristo na cruz, ele resgatou. Mas Deus Pai envia, né, o Filho. E o Filho, ele realiza o desejo do Pai, né? Que era trazer de novo essa comunhão, esse relacionamento do homem para com Deus. Quando Cristo estava aqui na terra, quando ele ressuscitou e ele foi para o Pai, ele falou que ele iria, mas ele iria rogar ao Pai para que tivesse um consolador, para que ficasse um consolador. Assim como Jesus era o consolador, mas também ele pediu para que o Espírito Santo viesse para consolar cada um de nós. E observamos que Deus Pai enviou, o Filho realizou e o Espírito Santo é quem nos convence, né, de todos os nossos pecados, de todas as nossas coisas, né, e trazendo a nós novamente esta comunhão, esta aliança para com Deus. Vamos então para a conclusão. Conclusão. Considerando que o Deus Trino e Uno se revela como missionário desde o princípio e que em sua soberania decidiu vocacionar homens nascidos de novo para cumprir a missão de tornar conhecido o plano de salvação para a humanidade, é imprescindível que a igreja priorize tal atividade. Amado professor, se a sua igreja não faz missão, infelizmente ela está no caminho errado. Se você, professor, né, acompanha o barco, né, da sua igreja que não faz missão, infelizmente você está no barco errado. Graças a Deus que Deus nos deu essa lição para que nós possamos enfatizar, principalmente para os novos convertidos, né, de que a missão ela é a prioridade do crente. Todo crente ele tem que ter isso por prioridade. Que prioridade, Tiago? Falar do amor de Deus Pai, que enviou o Filho, para que o Filho morresse, ressuscitasse, subisse ao céu e deixasse o Consolador. Portanto, nessa oportunidade eu quero agradecer a presença de cada ouvinte, de forma que eu peço a você, professor, aluno que escutou esse comentário, se você gostou, curte, deixa o teu like. Se você discorda de alguns pontos, eu peço que, se você quiser fazer algum comentário, faça algum comentário para que nós possamos nos corrigir, para que nós possamos aperfeiçoar e melhorar o nosso desempenho aqui como comentarista dessa lição. Muito obrigado, que Deus venha iluminar a sua aula, que Deus venha dar a você a graça e virtude para que você, em sua sala de aula, possa dar o seu melhor. Obrigado, que Deus abençoe. Amém.